Olá, alunos, eu sou o Bispo Zion, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola ministerial e essa aula que eu vou dar para vocês é a aula 3, Restaurando a Visão de Deus para a Igreja, ou seja, o discipulado. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus 28, do versículo 19 ao 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essa aula, ela fala justamente sobre a visão de Deus para a vida da igreja. Ao longo do texto bíblico e ao longo de toda a palavra, você vai ver que Deus sempre se revelou ao seu povo, à sua igreja, através de visões. E essas visões tinham, por objetivo de trazer orientação ou direção, ou em outros momentos, chamar a atenção de algo que Deus desejava comunicar. Algo para que Ele gostaria que fosse feito, alguma realidade que Ele gostaria de ver sendo manifesta no meio do seu povo. As visões eram um meio de Deus comunicar sua vontade ao povo e motivá-los a pôr em prática. E então a gente entende que quando Jesus fala isso neste texto, Ele está resgatando a visão original de Deus para a vida da sua igreja. Jesus, como Filho de Deus, Ele veio a este mundo como homem e se fez filho. E quando ele fala neste texto, vão e façam discípulos de todas as nações, ele está afirmando o quê? O discípulo significa aprendiz. Então ele está dizendo assim, vão e façam aprendizes. E aprendizes do quê? De filhos de Deus, que assim como ele era. Quando a gente fala que está fazendo um discípulo de Jesus, está ensinando a viver como Jesus viveu. E Jesus era filho de Deus. Então restaurar a visão é Deus dizendo assim: eu quero que vocês vivam, mas não sejam religiosos, sejam simplesmente crentes, sejam simplesmente pessoas que estão vivendo e cultuando uma prática cristã, mas que entendam que a minha visão é para que vocês aprendam a ser filhos e a gerar filhos. E aí a gente vê esse entendimento. E para trabalhar isso, é importante porque através dessa restauração, desta visão, é que nós vamos conseguir colocar em prática a importância do discipulado na vida da igreja. A igreja, durante muito tempo, ela viveu dentro de uma abordagem que era a abordagem simplesmente dos cultos ou dos programas, onde a igreja se reunia, às vezes semanalmente, ou em algum determinado momento, de alguma reunião que era proposta. Quando Jesus ele fala sobre fazer discípulos, ele não propôs um esquema religioso de reunião, mas ele trabalha justamente a importância de se cultivar o ensinamento cristão e transmitir tudo aquilo que ele viveu da parte do Pai através de relacionamento. E ele desafia a igreja a viver dessa mesma forma. Então nós saímos de uma cultura onde a igreja durante muito tempo ela se reuniu em programas e começa a se desenvolver a partir de relacionamentos. E dentro desse relacionamento, onde a pessoa aprende a ser como Cristo, a conhecer mais de Deus e a crescer na vida cristã, é que ela vai aprendendo o que é o discipulado, se tornando discípulo e posteriormente fazendo discípulos. O que é o discipulado? Discipulado, às vezes, ele pode ser tratado como uma estratégia, uma abordagem de igreja, mas mais do que isso, o discipulado é um modelo bíblico onde é possível o quê? Desenvolver o caráter de Cristo na vida de todas as pessoas envolvidas. Como eu falei aqui inicialmente, Jesus veio como Filho de Deus. E ele ensinou essa cultura de Filho de Deus aqui para os seus discípulos. E da mesma forma os discípulos iam transmitindo isso para os demais discípulos e até aqui chegamos nós. E essa transmissão do discipulado é o que permitia que a igreja se conectasse, se multiplicasse e se expandisse. Então quando Jesus fala sobre o ensinar em fazer discípulos, ele está dizendo o quê? Que não é um ensinamento, uma informação, simplesmente, mas é uma formação, um investimento de tempo, de relacionamento, para que a vida de Cristo, que foi gerada em nós, possa também ser gerada na vida de outras pessoas. Nisso, a gente conhece a Deus por meio de Jesus, e vai se desenvolvendo um relacionamento construtivo como igreja. Agora, no que consiste o discipulado? O discipulado consiste no relacionamento entre o discipulador e um discípulo, baseado no que é o modelo que é Cristo. Ou seja, tem discipulado, mas o que se baseia o discipulado? Vai ensinar o quê? Ensinar o discípulo a ser como Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu aprendi, eu tive uma revelação de quem é Jesus, isso impactou, transformou a minha vida, de tal forma que agora eu estou investindo a minha vida para que Cristo também seja gerado em você.
E através desse relacionamento, dessa abordagem, é que vai se formando o discipulado e se transmitindo o discipulado. Esse relacionamento liga a pessoa a uma cadeia, é aquilo que a gente chama o corpo de Cristo, ou a igreja, e essa cobertura espiritual que existe no meio da igreja. Então o que acontece? Quando você começa a desenvolver o discipulado, um a um, na vida das pessoas, através da sua liderança, através do seu ministério, você vai transmitindo o caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai crescendo, vai aprendendo, e da mesma forma ela vai se conectando um ao outro, que é aquilo que a gente chama de igreja. A igreja nada mais é do que os discípulos reunidos. Você vai ver no livro de Atos que fala justamente sobre isso, que dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles iam aprendendo os ensinamentos dos apóstolos que haviam recebido de Jesus, e ao serem batizados e a começarem a viver essa dinâmica, eles passavam a ser discípulos cristãos que reunidos congregavam como igreja. Discipulado não é só transmissão, né, de informação, ele é formação. Então aí entra uma dinâmica que a gente fala de restaurar a visão de Deus para a igreja. Por quê? Porque durante muito tempo a igreja ela começou a crescer e começou a avançar em muitos aspectos, mas ela começou, de certa forma, a deixar o valor orgânico, o valor de relacionamento, e começou a desenvolver o quê? Um valor institucional, onde a igreja, em vez de cultivar relacionamentos, ela começou a desenvolver programas, começou a desenvolver ações que institucionalizava e trazia informação. As pessoas deixaram de investir a sua vida na vida de outras para que elas crescessem e começaram a criar reuniões onde se aplicava o discurso, onde se aplicava uma pregação, uma palavra, onde gerava uma informação, mas pouca formação. O objetivo do culto é para que as pessoas reunidas como cristãos, filhos de Deus e igreja, possam adorar e exaltar a Deus. Mas durante muito tempo esse valor foi invertido de tal forma que se criava esse programa com o objetivo do quê? De instruir, de ensinar, mas através de informação. E a gente entende que existe o valor de cultuar, existe o valor da pregação da palavra, existe o valor das pessoas estarem reunidas, mas é muito importante haver o relacionamento. As pessoas investirem a sua vida na vida de outras, para que elas conheçam a Cristo e tornem Cristo conhecido. O discipulado, ele visa mais do que o crescimento, né, ou a multiplicação dos discípulos, né, mas ele visa o crescimento dessa pessoa em Cristo. Eu costumo dizer que a base do discipulado está justamente em a pessoa conhecer a Cristo, crescer em Cristo e tornar Cristo conhecido. Ou, resumindo, dizendo, né, conhecer a Cristo e tornar Ele conhecido. Discipular é transmitir a vida de Jesus, é reproduzir essa vida em outras pessoas, ensinando a guardar aquilo que Ele ordenou. Nesse texto que nós lemos aqui no começo, ele fala justamente sobre isso, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Discipulado é você aprender aquilo que Jesus ensina, praticar em sua vida, gerar isso em sua vida, se tornar um cristão maduro e de tal forma reproduzir isso na vida de outra pessoa, para que ela conheça Cristo, para que ela cresça em Cristo e tenha maturidade para reproduzir isso. Não é diferente da dinâmica de uma família. Um filho ele cresce dentro da casa até o momento que ele tem a maturidade. E quando ele tem a maturidade, ele sai dessa casa, forma uma nova família e gera filhos. E no reino de Deus não é diferente. Agora, a maneira como nós trabalhamos isso é o que nós chamamos de discipulado. Relacionamento, investimento, onde colocamos a nossa vida, aquilo que sabemos, aquilo que vivemos, aquilo que experimentamos, sejam coisas boas, coisas ruins, experiências, testemunhos, né, práticas na vida cristã que nos levaram a desenvolver, a crescer, a aprender, ao ponto de testemunharmos isso e de gerarmos e formarmos isso na vida de outras pessoas. Uma coisa que fica muito importante nós entendermos que o discipulado, ele não pode ser simplesmente um discurso ou, como a gente falou aqui, informação, mas é formação. E a formação implica em você investir tempo no discipulado, na vida do discípulo, implica em formação e também o quê? Em tempo vivencial, onde você vai cultivar tempo para estar, né, desenvolvendo o discipulado na vida dessa pessoa. A gente costuma exemplificar, por exemplo, que a gente aprendeu a falar português dentro de uma casa onde você cresceu ouvindo o português. E se você crescesse em uma casa ouvindo a sua família, por exemplo, por mais que ela fosse brasileira, mas falando inglês, você cresceria falando inglês. Por quê? Porque você cresceu dentro de um padrão vivencial, de relacionamento, onde você foi ouvindo, foi sendo formado dentro daquele idioma. Ou seja, da mesma forma é o discipulado.
Restaurar a visão de Deus para a igreja é permitir que Cristo seja gerado na nossa vida e essa cultura a gente possa transmitir de forma vivencial, através de relacionamento profundo com as pessoas que Deus tem nos levado a alcançar. Quando nós pregamos o Evangelho, é mais do que simplesmente permitir que a pessoa tenha uma experiência com Cristo, é levar ela a conhecer o amor de Deus, ser transformado pelo amor de Jesus, mas também levar ela a crescer, a ser transformada e desfrutar de uma vida plena e abundante que Jesus diz em João 10, capítulo 10. Ele mesmo afirma ali no final desse texto, dizendo assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou vida plena, vida completa. Se fosse simplesmente para ter salvação, passava a pregar o Evangelho e a pessoa terminar a vida dela aqui e ir para o céu, como a gente diz. Mas quando Jesus ensina a fazer discípulo, ele fala: a pregação do Evangelho, a demonstração do amor de Deus através de Cristo, leva a que o pecador seja transformado e salvo. Mas entra em uma outra etapa, que é aprender a ser como Jesus, para viver nessa vida, experimentando isso, crescendo, amadurecendo, desfrutando uma vida plena e abundante. E da mesma forma, isso não terminar nele, porque se acabasse nele, é que nenhuma família, quando ela cresce e não tem filho, né? A descendência, a geração termina ali. Mas o que acontece? Da mesma forma, Jesus ensina: vão por todas as nações, vai por todo mundo. Então, o que ele está querendo dizer? Existe um quesito de qualidade e de quantidade. Fazer discípulo significa qualidade, ou seja, o caráter de Cristo sendo gerado na vida do discípulo. Quando ele fala de todas as nações, ele está querendo dizer a quantidade, ou seja, o maior desejo do Pai é ter todos os filhos. Como que o discipulado é avaliado? No discipulado, o crescimento é avaliado, como eu falei, pelos frutos, pois a Bíblia diz em Mateus 7,20 que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, quando você está desenvolvendo discipulado na vida de outra pessoa, o que você espera dela? Ver os frutos na vida delas. E esses frutos vão, um caráter sendo transformado, uma vida que vai experimentando testemunho da bondade, do amor de Deus, uma vida que até então não tinha significado, começa a encontrar seu propósito, a sua vocação em Deus. Uma família que até então vivia em crise, sofrendo e com diversos conflitos, de repente encontra harmonia e paz e começa a ter essas respostas. Pessoas que viviam adoecidas, seja fisicamente, emocionalmente, começam a ser transformadas. E quando começam a ver esses resultados, começamos a ver esse testemunho, é aquilo que chamamos de fruto. Fruto, por outro lado, também é quando nós investimos na vida dessa pessoa e essa pessoa, ao conhecer Jesus, ela entende que Jesus não é somente para ela, mas também para as pessoas que fazem parte do círculo de relacionamento. Você vai encontrar biblicamente que todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que foram impactadas por Jesus, elas sempre foram movidas a ser testemunhas, a testemunhar, ou seja, a compartilhar aquilo que Jesus tinha sido na vida delas. E o compartilhar, o investir esse tempo, dedicar esse caminho, é aquilo que a gente enfatiza, discipulado. Isso só é possível, como a gente falou aqui, se investirmos tempo, para ver as áreas que precisamos trabalhar na vida dos nossos discípulos, capacitando eles, podando eles. Às vezes o caráter dessas pessoas precisa ser ajustado. Áreas da vida delas que até então elas aprendiam a viver daquela maneira e não era condizente com a palavra de Deus, precisa ser reformulada, precisa ser alinhada à palavra de Deus, que é a autoridade sobre nós. Por fim, a finalidade do discipulado. O discipulado pressupõe resultados. Se por um lado falamos de frutos, a vida sendo transformada, sendo testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida dela e impactando a vida de outros também, vemos também a questão de ter alvos claros, porque se o discipulado ele não tem um objetivo claro, não prevê resultado, ele deixa de ser um discipulado e começa a se tornar só um relacionamento de companheirismo e amizade. Não que a amizade não seja importante ou não seja parte do discipulado, mas se você não estabelece uma meta, não estabelece um resultado que deve acontecer através desse investimento, o que vai acontecer? Se torna algo simplesmente, como a gente colocou aqui, companheirismo e amizade. Por prever o crescimento e o resultado, o discipulado pressupõe também a prestação de contas, que é o que nós ensinamos da parte do discípulo ao discipulador. Dentro do discipulado existe a convivência, aquele ambiente onde a pessoa vai crescendo e aprendendo de forma vivencial, mas também existe o quê? O trabalhar da prestação de contas, onde o discípulo senta com o seu discipulador e abre a sua vida diante daquilo que está sendo os seus desafios, como ela tem crescido na vida cristã, como que tem estado a sua família, como que tem estado a sua saúde física, como que tem estado a sua vida financeira,
Coloca, claro que de momento isso parece até soar meio mecânico e meio artificial, mas com o tempo isso vai desenvolvendo um elo, vai desenvolvendo um vínculo que vai levando tanto a parte da pessoa que presta conta, quanto do discipulador a um nível de intimidade, profundidade e crescimento, onde nesse trabalhar o caráter de Cristo também vai fluindo e vai levando a pessoa a experimentar a plenitude de Cristo em todas as áreas da sua vida. Precisamos entender, porém, que seja no discipulado, seja nos frutos, seja na prestação de contas, isso deve acontecer naturalmente e não de uma maneira forçada, não de uma maneira formal. Então, uma das coisas que nós sempre enfatizamos, que dentro do discipulado, o discipulador deve ganhar o coração do discípulo. Ou seja, ele não pode fazer isso de uma forma forçada ou imposta. Ele deve desenvolver esse relacionamento naturalmente até que haja essa liberdade e ele comece a mover os acessos necessários para tocar o coração do seu discípulo. O discipulador também, ele deve tomar cuidado para que esse ambiente de relacionamento, prestação de contas, não se torne algo sob pressão, levando o discípulo a crescer, a compartilhar e às vezes ele se sentir intimidado por essa postura. A gente entende que, por um lado, pedir para que a pessoa abra a vida dela, que ela se exponha, é algo que pode levá-la a crescer, pode levá-la a experimentar algo da parte de Deus, mas também há uma necessidade de alcançar o coração e ela ter liberdade, passo a passo para isso, para que ela não se sinta invadida, não se sinta pressionada ou exposta, porque nem sempre algumas áreas da vida das pessoas elas se sentem confortáveis para se exporem de início. Outro erro que deve ser evitado no discipulado é a interferência do discipulador na vida pessoal daquele que está sendo discipulado. Se por um lado, dentro do discipulado, é a importância do discípulo aprender a ouvir a voz do seu líder, a voz do líder deve ser o quê? Alguém que direciona, como um bom pastor, assim como Cristo, essa pessoa a crescer em Jesus, a tomar as decisões firmadas na palavra de Deus, a ajudar essa pessoa a discernir a voz de Deus e a vontade de Deus para a vida dela. Ela tem que ter o cuidado para que as suas próprias vontades, a sua própria maneira de viver, os seus caprichos, as pessoais às vezes, não se tornem às vezes imposições sobre a vida dessa pessoa. A gente vê que muitas vezes dentro do discipulado, se não houver esse cuidado, se não houver essa maturidade, muitas vezes a pessoa vai confundir em ouvir a voz do líder, do discipulador, como ser o líder um guru, ou o líder simplesmente começar a mandar a vida da pessoa, como que ela tem que fazer tudo na vida dela, e esse não é o objetivo. Já vi muitas pessoas reclamando, falando que se sentiram controladas, que se sentiram manipuladas, às vezes pelo líder. Não que às vezes aconteceu isso, mas pela forma às vezes que o líder, o discipulador abordou, muitas vezes a pessoa se sentiu dessa maneira. O discipulador ele tem que ter o cuidado para que a direcionar, a instruir a pessoa, fique muito claro que não é a vontade própria dela, não é a opinião própria dela, não são as direções da vida dela que tem que influenciar a vida desse discípulo, mas o que? O que ela tem visto acerca da palavra de Deus, da voz de Deus, para que a pessoa cresça discernindo a vontade de Deus para a vida dela e quando ela tiver dúvida em algum aspecto, ela possa checar isso com o seu líder. Da mesma forma, é assim com o nosso filho. Quando ele cresce, ele não tem autonomia em algumas áreas da vida dele. Ele não sabe às vezes se tomar banho sozinho, trocar de roupa sozinho, escovar os dentes sozinho, se alimentar sozinho, mas gradativamente ele vai aprendendo e desenvolvendo uma autonomia. Da mesma forma o discipulado, você vai investir em áreas da vida dessa pessoa para que ela vá crescendo e vá desenvolvendo uma autonomia. No começo ela não sabe orar e o discipulador vai acompanhando a vida dela, vendo dela de forma vivencial até o ponto que ela aprende a orar sozinho, a meditar na palavra, a discernir a vontade de Deus, as impressões da voz de Deus sobre a vida dela. Eu lembro que logo no início da minha liderança como pastor, eu ganhei um discípulo para Jesus e uma das formas que eu sempre procurei cultivar o discipulado era isso, o padrão vivencial. E eu lembro que ele não tinha nenhuma experiência com oração e ele falou para mim que gostaria de aprender a orar. E eu falei, vamos orar, vamos aprender a orar então. E ele falava, como? Eu marcava um horário na igreja e ele vinha e eu ficava ali no meu canto orando e não falava nada, ele ficava só vendo como que eu fazia.
E algum tempo depois ele já estava reproduzindo aquilo, ou seja, padrão vivencial. Eu nunca precisei desenvolver uma formalidade ou simplesmente uma informação, dizer, ó, a oração é assim. Claro que depois as definições dentro da palavra, até mesmo dentro do treinamento como esse da escola, ela vai entender as definições, os pormenores da oração, por exemplo. Mas o mais importante disso é que ela veja esse exemplo aplicado, ela veja tudo aquilo que a gente instrui de forma vivencial, de forma prática na vida do seu discipulador. Que ele seja um exemplo vivo, né, de alguém que está tentando reproduzir Cristo na vida dele, para que ela possa ver dessa mesma forma e reproduzir na vida dela e instruir isso mais tarde e reproduzir isso na vida de outros discípulos. O discipulador também, ele deve cuidar para não impor o seu gosto e as suas escolhas pessoais, né? Ou seja, por mais que muitas vezes o discipulado seja vivencial, ou seja, a pessoa vai na caminhada aprendendo, vai vendo, vai recebendo a formação, por outro lado tem que haver muita maturidade para que as nossas opiniões próprias, os nossos gostos pessoais não sejam, né, levados a ser transferidos dentro do discipulado. Se a gente vai envolver com o discipulado, a gente tem que ter muito cuidado com amor e com zelo, né, para desenvolver as pessoas nos relacionamentos, para que elas aprendam a serem discípulos de Jesus. Né? Por mais que a gente chame, o discípulo do fulano de tal, o discípulo do pastor tal, ou seja, ele está aprendendo a ser como Jesus com esta pessoa. Mas no final de tudo somos discípulos de Jesus, temos que ouvir a voz de Jesus, mas como que estamos aprendendo a ser como Jesus, a ouvir a voz de Jesus? Olhando para alguém que já está um passo à frente, olhando para alguém que um dia experimentou de Jesus, cresceu em Jesus e está tornando Jesus conhecido. Essa foi a nossa aula, então só refrisando com vocês que a visão de Deus é essa. Né? Fazer com que a vida cristã não seja simplesmente um programa, um culto, mas que ela cresça através de relacionamentos, ela esteja conectada através do discipulado, e os discípulos unidos é aquilo que a gente chama de corpo de Cristo, a igreja reunida. A visão de Deus para que a igreja se multiplique é o discipulado, ou seja, alguém aprendendo a ser como Jesus, o exemplo que Jesus mesmo deixou aqui, e crescendo em Jesus, ela possa expressar, manifestar, tornar Jesus conhecido. Então falamos sobre o que é o discipulado, falamos no que consiste o discipulado, ou seja, que não é só transmissão de informação, mas de formação. Avaliar o discipulado, que é o fruto na vida da pessoa e como ela consegue compartilhar e testemunhar isso na vida de outras pessoas. E que a finalidade do discipulado é resultados, e esse resultado seja espiritual, seja numérico, ou alcançando pessoas que estão no círculo de convivência, ou aquilo que está sendo gerado na vida dessa pessoa, de tal forma, como eu falei aqui, que ela aprenda a ser semelhante a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero estar orando e abençoando você neste momento. Pai, assim como aprendemos através do Teu Filho Jesus, que como Filho de Deus veio aqui neste mundo, nos amou, serviu, se doou e nos deixou esse exemplo de fazermos discípulos como Ele foi, como filho que Ele foi e viveu aqui. Nós nos tornemos filhos e também cresçamos em maturidade e possamos manifestar isso na vida de outros, de tal forma que o Senhor seja conhecido na vida deles e eles cresçam, experimentem do Senhor e também tornem-se testemunhas ao ponto de manifestar o Teu amor sobre outras pessoas. Abençoamos a vida desses alunos e declaramos que eles possam crescer no discipulado e possam fazer discípulos, cumprindo o Teu chamado e a Tua vontade para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau.